Eu havia proposto inicialmente a discussão do ceticismo moral no contexto específico da obra de Grotius, mas depois me ocorreu que talvez eu pudesse partir da mesma discussão filosófica que ocorre em Grotius, mas sem me deter exclusivamente em algumas questões específicas da filosofia moral do século XVII. Eu leio então o texto ao qual dei o nome Ceticismo Moral e Contrato Social. O cético moral é aquele que nega que possamos oferecer uma boa justificativa para agirmos moralmente. O cético moral é capaz de discernir o que as pessoas consideram como moral daquilo que elas consideram como imoral. O cético moral pode se posicionar relativamente às normas da moral, como, por exemplo, antropólogos ou sociólogos poderiam se posicionar relativamente às normas vigentes na sociedade em que estudam. Ele pode descrever as normas da moral sem se sentir, no entanto, motivado a agir em conformidade com essas normas. Para o cético moral, descrever as normas da moral não significa dizer que elas tenham de ser aceitas por qualquer pessoa que reflita sobre elas. Assim como em epistemologia, muitas vezes tentamos justificar a possibilidade do conhecimento a partir de uma refutação do ceticismo epistemológico, num processo em que o cético é visto, antes, como uma espécie de inimigo imaginário contra o qual a validade de nossas teorias morais deve ser legitimada, o cético moral não precisa ter um representante específico. Contudo, muitas pessoas, de modo implícito ou explícito, endossam o ceticismo moral. Esse endosso não precisa ser articulado de forma sistemática, como se decorresse de uma reflexão filosófica. O ceticismo moral pode ser também apresentado no contexto de obras literárias, filmes, peças de teatro, etc. Não é minha intenção aqui atribuir ao cético moral um autor específico. O cético moral, a meu ver, soa mais ou menos como a voz de Mefistófeles no Fausto de Goethe. Eu sou o espírito que sempre nega. E o que o cético moral nega é que possamos apresentar algum tipo de fundamentação da moralidade. Minha intenção aqui é reconhecer o apelo que essa voz ainda tem sobre nós e me perguntar o que poderia ser afirmado, mais do que negado, sobre as demandas da moralidade. As afirmações que tenho em mente aqui são aquelas articuladas no contexto da teoria moral contratualista, uma teoria que tenta apresentar uma fundamentação da moralidade da mesma forma como autores clássicos na tradição do contrato social, como Hobbes e Locke, propuseram uma fundamentação para as demandas do Estado. Essa fundamentação envolve a ideia de um contrato social. O desafio da teoria moral contratualista consiste em partir de afirmações que não são ainda afirmações sobre a moralidade e, num passo subsequente, a partir dessas afirmações, extrair afirmações morais, isto é, afirmações sobre o que devemos ou não devemos fazer. Essa distinção entre afirmações que não são ainda afirmações morais e afirmações que fazem parte da moralidade é menos complicada do que se poderia talvez pensar. Ela foi esclarecida de modo especialmente claro por Jeremy Bentham no final do século XVIII. Embora Bentham não seja um representante do contratualismo moral, ele chamou a atenção de modo bastante perspicaz para um problema que a teoria moral contratualista tende a evitar. Bentham percebeu que as teorias clássicas do contrato social, de modo geral, confundiam duas coisas bastante diferentes: o simples desejo, o wish, de termos direitos, por um lado, com os direitos eles próprios, por outro lado. Não é simplesmente porque desejamos ter direitos que, apenas por isso, podemos dizer que temos direitos. Em um texto relativamente pouco discutido, conhecido como Panomial Fragments, Bentham afirma o seguinte, eu cito: direitos são, então, frutos da lei, e apenas da lei. Não há direitos sem lei, nem direitos contrários à lei, nem direitos anteriores à lei. Anteriormente à existência de leis, pode ter havido razões para se desejar que houvesse leis, e sem dúvida tais razões não podem faltar, e das mais fortes. Mas uma razão para desejar que possuamos um direito não constitui um direito. Confundir a existência de uma razão para desejarmos que possuamos um direito com a existência do direito ele mesmo é confundir a necessidade com os meios para aliviá-la. É o mesmo que alguém dissesse: todos estão sujeitos à fome, logo todos têm o que comer. Fecha a citação. Antes do surgimento de uma comunidade política, ainda não existem, segundo Bentham, nenhum direito, mas apenas o desejo de ter direitos. O mero desejo, por exemplo, de não ser vítima de morte violenta ou de ser torturado, de não ser torturado,
ainda não é um direito, mas apenas um desejo que pode, de modo geral, ser atribuído a qualquer ser humano. Por outro lado, a satisfação de desejos como esses é tão fundamental para o sucesso de qualquer concepção de boa vida que qualquer indivíduo, por interesse próprio, teria razões para desejar que seja criado, para sua própria proteção, um sistema de restrições mútuas no contexto do qual a efetiva satisfação desses desejos ou interesses poderia ser garantida. E se esse sistema já existe, é do interesse de qualquer indivíduo se empenhar na manutenção e conservação desse sistema. O contratualismo moral procura compreender a moral como um sistema desse tipo. O contratualismo moral se coloca relativamente ao fenômeno da moralidade, a mesma questão que representantes clássicos da teoria do contrato social se colocaram relativamente à existência do Estado. O contratualismo moral se pergunta pelas razões que podem ser apresentadas para aceitarmos as restrições que a moralidade dirige a nós. Evidentemente, nem a moralidade nem o Estado foram criados por um contrato real. A moralidade deve ter se originado, pelo menos em parte, da aceitação de ideias religiosas e metafísicas. Já na antiguidade, foi levantada a suspeita de que os deuses seriam, na verdade, uma espécie de invenção humana para dissuadir as pessoas de violar em segredo as leis que elas próprias teriam criado. Essa ideia aparece num fragmento de Eurípides. Contudo, as razões que podem ser apresentadas para o surgimento de uma prática não precisam ser necessariamente as mesmas razões que os participantes dessa prática endossam para a sua manutenção e preservação. O objetivo do contratualismo moral é investigar as razões para endossarmos e preservarmos a prática da moralidade. Não se trata, portanto, de apresentar uma teoria sobre o surgimento ou sobre a origem da moral. Trata-se de apresentar uma teoria sobre as razões que temos para endossar a prática da moralidade, quaisquer que tenham sido suas origens. Independente do modo como a moral de fato surgiu, temos razões para criar e sustentar um sistema de restrições mútuas que impede que os indivíduos maximizem seus respectivos interesses, independentemente da satisfação do interesse de outros indivíduos. Mas as razões para criarmos e mantermos esse sistema não são elas mesmas razões morais, mas apenas a percepção de que a ausência de um sistema de normas que coíbam um comportamento mutuamente predatório é deletério à realização dos interesses mais básicos de cada indivíduo. Os interesses mais básicos que temos, como o interesse em não sermos agredidos ou torturados, ou sermos socorridos em situações de emergência, somente podem ser satisfeitos no contexto da cooperação com outros indivíduos. E os termos da cooperação são aqueles extraídos da ideia de um contrato. Evidentemente, nenhum indivíduo pode esperar que esses interesses básicos sejam satisfeitos se ele próprio também não se dispuser a garantir a satisfação desses interesses para os outros indivíduos. O indivíduo, assim, abre mão então de ser uma ameaça para outros indivíduos, com a condição de que os outros indivíduos, da mesma forma, não sejam uma ameaça para ele. A imagem do contrato desempenha aqui um papel meramente heurístico. A praxis da moral é justificada na medida em que reconhecemos que teríamos razões para criar, como que por meio de um contrato com outros indivíduos, esse sistema de restrições mútuas, se ele ainda não existisse. Trata-se aqui, como às vezes se fala, de um contrato meramente hipotético. Após constatarmos que seria racional criar um sistema de normas como esse, ou se empenhar para sua manutenção e preservação, caso esse sistema já exista, coloca-se evidentemente também a questão sobre por que razões os indivíduos agiriam em conformidade com essas normas naquelas ocasiões em que eles estariam em uma melhor posição se desobedecessem às normas que eles próprios criaram. A resposta a essa questão envolve um exame do papel que as sanções ou penalidades desempenham em um sistema de normas. Através do contrato, surgem não apenas normas, mas também sanções, que são impostas àqueles que agem em dissonância com as normas. Hobbes percebeu isso ao afirmar no capítulo 15 do Leviatã o seguinte, eu cito, "E contratos sem a espada são apenas palavras, e sem nenhuma força para defender uma pessoa." Fecha a citação. É claro que no âmbito da... é claro que no caso de Hobbes, essa pessoa que tem a espada é o Estado. Mas é claro também que no âmbito da moralidade, não há alguém que, sozinho, empunhando uma espada, tenha por função punir aqueles que violam as transgressões das normas. É esse tipo de poder centralizado que Hobbes tem em mente nessa passagem.
Mas existe, de todo modo, uma série de sanções informais a que os indivíduos estão subordinados ao agirem em dissonância com as normas morais. Isso, por outro lado, não exclui a possibilidade de, ao agir em segredo, ou pelo menos na expectativa de não estarem sendo observados, os indivíduos preferirem a maximização de suas preferências à restrição voluntária da própria liberdade. Quais razões eles teriam, então, para seguir as normas da moral nas ocasiões em que eles pudessem contar com a perspectiva da impunidade? Uma forma de lidarmos com esse problema foi sugerida por Epicuro, na Antiguidade. Epicuro defende uma concepção contratualista de justiça e afirma o seguinte, relativamente à expectativa de, em algumas ocasiões específicas, escaparmos impunes de um ato de injustiça. Eu cito: não pode ocorrer de aquele que secretamente viola o acordo de não agredir e de não ser agredido, possa ter confiança de que permanecerá não descoberto, mesmo se ele, no momento, permanecesse 1000 vezes não descoberto. Com efeito, até sua morte, é incerto se ele ainda permanecerá não descoberto. Fecha a citação. Quer dizer, a tese de Epicuro é que, de uma maneira ou outra, temos sempre de contar com a possibilidade de estarmos sendo observados. Epicuro lida com o problema do agir em segredo, negando que possamos ter realmente certeza de que não estamos sendo observados ao violarmos uma norma. Essa não me parece, porém, uma solução adequada para o problema do agir em segredo, pois se as normas da moral podem ser concebidas como resultado de uma espécie de cálculo de vantagens e desvantagens, é razoável supor que não seria irracional para o indivíduo levar em consideração nesse cálculo uma estimativa, ainda que imprecisa, dos riscos e benefícios que, em situações particulares, a violação do acordo poderia envolver. Indivíduos podem preferir, como se diz às vezes, pagar para ver, em uma diversidade de circunstâncias, inclusive em situações moralmente relevantes. A expectativa vaga de ser capturado pela malha nem sempre tão fina de um sistema de normas pode, assim, não ser suficiente para, por si só, motivar o indivíduo a, em todas as situações, agir em sintonia com as exigências desse sistema de normas, que é a moralidade. Mas há, por outro lado, uma forma de reinterpretarmos a tese de Epicuro e aceitarmos que seu argumento talvez tenha alguma plausibilidade. Mesmo em circunstâncias em que os indivíduos realmente não estão sendo observados, eles podem, ainda assim, agir inconscientemente como se estivessem sendo observados. As pessoas podem, com outras palavras, introjetar os termos do sistema de cooperação do qual participam e reagir espontaneamente a estímulos que apenas simbolicamente fazem parte desse sistema de normas. As palavras inconscientemente, simbolicamente e introjetar exigem aqui um esclarecimento que envolve algumas investigações de psicologia empírica, investigações bem recentes até. Por que as pessoas pagariam, por exemplo, por um café ou leite, depositando uma moeda correspondente a uma caixinha, a caixinha conhecida em inglês como honesty box, naquelas situações em que, com toda certeza possível, não estão sendo observadas? A honesty box é bastante clara, né? As pessoas não estão sendo observadas, vão lá espontaneamente, muito honestamente, colocam uma moeda e levam o jornal ou o leite para casa. É claro que isso não daria muito certo, talvez com iPad, alguma coisa assim mais valiosa, mas as pessoas muitas vezes agem de modo honesto, né? Nessas circunstâncias. Aparentemente, a única razão que elas têm para pagar, mesmo na ausência de alguém para cobrar a quantia e controlar o pagamento, é o fato de serem perfeitamente honestas. Pesquisadores da Universidade de Newcastle, Inglaterra, decidiram estudar o comportamento das pessoas diante de uma honesty box, essa caixinha. As pessoas podiam se servir de leite em uma cafeteria, mas deviam pagar por ele depositando na caixinha a moeda correspondente. Contudo, ninguém compraria ou controlaria o pagamento. Os pesquisadores tomaram as precauções para que as pessoas pudessem colocar ou deixar de colocar as moedas na caixinha sem serem observadas. Mas eles afixaram na parede, na altura da cabeça daqueles que se serviam do dispensador de leite, a foto dos 2 olhos de uma pessoa. Na semana seguinte, a foto dos olhos foi substituída pela imagem de flores. E na semana subsequente, eles afixaram então novamente a imagem dos olhos de 2 olhos de uma pessoa, de uma outra pessoa no caso. As imagens de olhos e de flores foram alternadas ao longo de 10 semanas.
Eles constataram, então, que nas semanas em que a imagem dos olhos estava presente, mais pessoas pagavam do que nas semanas em que se viam as fotos das flores. E o que é ainda mais estarrecedor, a imagem de olhos masculinos parece exercer maior influência sobre o comportamento das pessoas do que a imagem de olhos femininos, pois nas semanas em que foram afixadas imagens de olhos masculinos, a quantia arrecadada era maior do que aquela contabilizada quando se viam olhos femininos. As pessoas não estavam sendo observadas, mas, ainda assim, diante de imagens que apenas simbolicamente sugeriam que estavam sendo observadas, elas inconscientemente adequavam seu comportamento às exigências da moralidade. Mas qual é a relevância disso para a nossa discussão sobre o ceticismo moral? Ora, se podemos introjetar uma disposição para evitarmos as consequências negativas resultantes da violação das normas morais, agindo inconscientemente como se estivéssemos sendo observados, não poderíamos também, de modo análogo, adquirir uma disposição para agirmos em consonância com as normas porque passamos a nos identificar com as normas? O contratualismo moral procura introduzir na investigação filosófica razões para agir derivadas da constatação de que podemos introjetar as normas que criamos em sociedade. Ao introjetarmos as normas, elas passam então a fazer parte de nossa identidade. As normas da moralidade podem ser compreendidas, assim, como os princípios que regulam os termos da cooperação social entre os indivíduos. Evidentemente, esses princípios não foram criados a partir de um contrato. Esses princípios surgem, como David Hume descreve tanto no Tratado da Natureza Humana quanto em uma investigação sobre os princípios da moral, naturalmente no âmbito das relações sociais. Mas dizer que certos princípios surgem naturalmente no âmbito das relações humanas não é a mesma coisa que dizer que esses princípios sejam inerentes à natureza humana. Inerente à natureza humana é o fato de termos certos desejos básicos relativamente à nossa segurança ou à segurança das pessoas que nos são afetivamente próximas, mas não a obrigação de ajudarmos outras pessoas. Esse tipo de obrigação decorre, como Hume afirma, de uma convenção absolutamente necessária para os fins da preservação da vida em sociedade. E viver em sociedade, com a perspectiva de ser reconhecido como um parceiro confiável para a participação nos diversos âmbitos de interação humana, é um interesse que podemos atribuir de modo não problemático a qualquer indivíduo, na medida em que ele busca implementar uma dada concepção de boa vida. O caráter convencional ou artificial, a palavra que Hume utiliza, artificial, dos princípios que devem regrar a interação entre os indivíduos é expresso com bastante clareza por Hume nessa passagem do Tratado da Natureza Humana. Eu cito: para que ninguém se sinta ofendido, devo aqui observar que, quando nego que a justiça seja uma virtude natural, estou empregando a palavra natural como significando exclusivamente o oposto de artificial. Em outra acepção da palavra, assim como nenhum princípio da mente humana é mais natural que um senso de virtude, assim também nenhuma virtude é mais natural do que a justiça. O homem é uma espécie inventiva, e quando uma invenção é evidente e absolutamente necessária, então é correto considerá-la natural quanto tudo que proceda imediatamente de princípios originais, sem intervenção do pensamento ou reflexão. Embora as regras da justiça sejam artificiais, não são arbitrárias. Tampouco é impróprio utilizar a expressão leis naturais para caracterizá-las, se entendermos por natural aquilo que é comum a uma espécie qualquer, ou mesmo se restringirmos seu sentido apenas ao que é inseparável dessa espécie. Fecha a citação. Como nenhuma sociedade humana poderia subsistir sem a criação e a observação regular dos princípios da moral, que regulam os termos da cooperação para benefício mútuo, é natural, portanto, que esses princípios tenham surgido de modo espontâneo no âmbito das relações humanas. Mas, a despeito da naturalidade ou espontaneidade com que surgiram, esses princípios continuam sendo resultado da mesma inventividade que produziu outros artefatos fundamentais para os fins da conservação humana, tais como flechas, clavas e a utilização de peles de animais com vistas à sobrevivência em climas frios, etc. Seres humanos, como sugere Hume, são naturalmente inventivos e sagazes, e isso lhes permite lidar de modo engenhoso não apenas com aquelas circunstâncias do mundo físico que possam representar uma ameaça à sua vida, mas também com as circunstâncias análogas do mundo social.
Da mesma forma que artefatos diversos como flechas e clavas podem, evidentemente, ser aperfeiçoados, evoluindo em sua funcionalidade ao longo do tempo, a moralidade, de modo análogo, é passível de modificação e aperfeiçoamento. Mas o que guia a modificação e aperfeiçoamento da moralidade não são leis naturais, imperativos categóricos ou leis divinas, mas o interesses que, em princípio, podem ser atribuídos de modo não problemático a qualquer indivíduo. O cético moral, portanto, tem razões para ser cético relativamente às demandas da moralidade apenas se, de antemão, supusermos que a moralidade diga respeito à descoberta de leis naturais ou princípios meramente racionais. Isso o cético pode coerentemente negar. Mas se atribuímos ao cético a voz de Mefistófeles, o que poderíamos dizer, a título de uma refutação do ceticismo moral, é que não há razão para tudo negarmos, pois é de nosso interesse criarmos e endossarmos normas de um sistema de regras cuja função é promover os interesses que teríamos anteriormente mesmo à criação desse sistema. Muito obrigado pela atenção.